Bom dia, galerinha do terceiro ano. Vamos lá para mais uma aulinha de física, certo? Dando continuidade ao nosso assunto. Vamos continuar aqui com campos magnéticos de correntes elétricas em fios retilíneos, né? Só lembrando que na aula passada foi uma aulazinha extensa, né? Um pouquinho grande, com uma carga de exercício também bem grande também, né? A gente falou sobre a introdução do campo magnético, né? O campo magnético de ímãs, falou sobre o surgimento da palavra ímã, como se comporta o campo magnético de um ímã, o vetor de indução magnética, né? Do ímã também. A gente viu também o campo magnético da Terra, né? Como seria configurado o campo magnético da Terra, né? E a gente puxou uma sardinhazinha aí também para invenção da bússola e um pouquinho da história da ciência, né? Confesso a vocês que foi uma aula, certo? Uma aula muito grande, 1 hora e 7 minutos, né? Mas que foi bem proveitosa, né? Porque a gente falou um pouquinho da história da ciência também, que é uma coisinha um pouquinho esquecida do, do Enem, né? Não se cobra muito no Enem, mas é muito bom a gente saber da história, do surgimento desses processos dentro da física, né? Então, um desses processos que nós podemos destacar aqui foi a observação de um físico chamado Hans Christian Ørsted, certo? Dos efeitos da corrente elétrica sobre o campo magnético. O mais interessante dessa experiência é que ela foi ao acaso, né? Foi ao acaso. Simplesmente coincidiu dele ligar um fio elétrico e uma bússola está próxima a esse fio elétrico. O que foi que ele observou? Ele observou que quando a corrente elétrica passava pelo fio, a, a bússola ela teria uma variação na sua orientação. Ou seja, ela tinha o campo magnético dela era variado, né? Ele sofria uma variação. E nossa, ele se perguntou por que aquele campo magnético, por que a bússola ficava doida próxima ao fio, né? E em suas experiências, ele apenas observou o trivial. Ele ligou e desligou a corrente elétrica que passava pelo fio. Então, quando ele ligava, ele observou que a bússola sofria uma variação na sua orientação. Mas quando ele desligava, a bússola voltava a apontar para o mesmo lugar. Tá? Então, aqui nessa figura que você vê aí do lado, você tem uma experiência bem mais complexa, porque ele utiliza 6 bússolas, né? E em cada ponto do fio, um fio curvado, e o que Ørsted usou foi um fio reto, né? Um fio retilíneo. Nessa curvatura, ao longo dessa curvatura, você vê que as bússolas que estão aí presentes são bússolas iguais e elas apontam para sentidos e direções diferentes. Claro, acompanhando o campo magnético do fio, beleza? Nesse caso, então, ele verificou que a agulha da bússola se movia e apontava para outras direções, quando estavam próximas de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Nesse caso, quando a ligação dos fios do gerador era invertida, a agulha se movia em sentido contrário. Então, quando ele invertia a polaridade do gerador, a corrente se movia para o outro lado e a bússola também sofria uma movimentação. E que quando ele desligava também o fio, né, ele observou que a bússola voltava para a posição inicial que ela tinha. Então, como eu estou dizendo a você, isso aí então seria o trivial, o que ele observou. Observando isso, né, o que ele observou? Ele observou que a eletricidade também influenciaria no campo magnético. Mas como influenciaria assim no campo magnético? No caso, uma corrente elétrica criava um campo magnético, certo? A corrente elétrica criava um campo magnético que entrava em choque com o campo magnético da agulha. Mas, professor, a bússola ela tende a se orientada pelo campo magnético da Terra. Você acabou de falar isso na aula passada. Sim, se orienta pelo campo magnético da Terra. Mas o campo magnético produzido por um fio é bem mais intenso. Então, se é bem mais intenso, claro que ele vai influenciar mais na bússola. Quando esse campo magnético é cessado, ou seja, cortado, a corrente elétrica é desligada, o que acontece? O campo magnético do ímã volta a se alinhar com o campo magnético da Terra, certo? Que é o campo que vai estar mais evidente.
Agora, claro, se tiver interferência de outros campos magnéticos ao redor, como a gente já viu até no experimentozinho no simulador que eu coloquei na aula passada, o que acontece? A bússola, quando se aproxima de ímã, também perde a sua orientação, né? Ela vai ser orientada pelo do ímã, né? Então, o que a gente pode observar, então? Continuando aqui, então, com o campo magnético de corrente elétrica nos fios retilíneos, eu coloquei aqui o seguinte, que para obter o sentido do campo, posicionamos os dedos da mão direita de maneira a segurar o fio por onde passa a corrente. Então, essa foi uma das preocupações de Austin. Como determinar o campo magnético produzido por um fio condutor, certo? Após vários estudos, né, vários estudos e várias publicações, observou-se o seguinte, que um fio condutor, você pode indicar o sentido do campo utilizando uma regra simples, que é uma regra vetorial, que é a regra da mão direita, certo? A sua mão direita. Você vai usar a sua mão direita. Professor, mas como é que eu vou usar essa mão direita? De acordo com a figura que está aí, né, a figurazinha bonitinha, a sua mão direita vai, o seu dedão, presta bem atenção aqui, o seu dedão, o seu legal aqui, ó, o seu dedão, ele indica o sentido da corrente, certo? Indica o sentido da corrente. E a ponta dos seus dedos vai indicar a rotação do campo magnético ao redor do fio. Então foi observado que o campo magnético de um fio condutor, ele era um campo magnético circular, certo? Bem circular. E que esse campo magnético circula todo o fio, certo? Então, o campo magnético aqui, a corrente elétrica, quer dizer, a corrente elétrica, o sentido dela indica o campo magnético. Então, na figura que está aí, não sei porque aqui está meio invertida, não sei aí para vocês, para mim ainda não consegui estabelecer, treinei isso aqui, mas ainda não consegui estabelecer um posicionamento. No caso aqui, aqui não dá. Mas dá mais ou menos para você, se você usar a mão, né, faz uma confusão monstra aqui. Então, se você usar o dedão aqui no sentido de que está bem na figura, certo? Você vai ver que a corrente, ó, a corrente é invertida. Não tem como. Isso aqui só se eu mudar aqui as configurações da câmera. Então não vai dar certo muito não. Mas dá para você fazer. Pronto. O sentido aqui, a corrente está aqui, ó. Nessa primeira figurinha aí, ó. Certo? A corrente está aqui. E aí você vai dar uma volta no fio. Certo? Pronto. Vim aqui. Vou usar essa minha caneta aqui. O fio está aqui, né, na diagonal, você coloca aqui, e aí, ó, ele vem aqui por trás do fio. Para mim, aqui está por trás, para você está na frente. Deixa eu ver se eu faço assim aqui. Não dá. Deixa eu ver. Não, vai dar o contrário. É porque é invertido. Mas se você fizesse essa na própria tela do computador ou do celular, você vai ver direitinho aqui na frente dele, você vai ver o sentido do campo, usando a regra da mão direita. Então, o polegar, oi, minha caneta caiu, só um minuto. O polegar, né, vai ser o sentido da corrente elétrica. E a ponta dos dedos vai indicar a rotação. E se você observar a rotação aqui, né, a rotação do campo magnético, deixa eu ver aqui. A rotação do campo magnético, ela é um sentido, né? Qual o sentido de rotação? É um sentido, se você observar aqui direitinho, é um sentido anti-horário. Certo? É um sentido anti-horário. E para esse outro caso aqui, também, novamente, você tem um sentido anti-horário. Certo? Anti-horário nos dois. Ah, professor, e se a corrente for para baixo? Ah, se a corrente for para baixo, então você vai ter um sentido horário, determinado como? Pela regra da mão direita. Então, aqui descendo, você bota o polegar para baixo e vê para onde é que a ponta dos dedos vai girar. Então, o vetor indução magnética, certo? Se você observar aqui, por ser uma circunferência, o fio ele vai se encontrar no centro
da circunferência, certo? Então, nessa linha aqui, você vai ter vetores indução magnética. Então, esses vetores de indução magnética são sempre paralelos, né? Paralelos ao vetor indução. E aqui também, ó, desse lado aqui, ó, tangente, um vetor indução. Agora, onde você tem uma indução magnética mais intensa? A indução magnética é mais intensa, claro, nas proximidades, né? Nós vimos que se você tiver um ímã, né? Imaginar aqui um ímã, né? O polo norte e o polo sul. E se você pegar um pedacinho de ferro aqui, ó, vamos imaginar aqui um Fe, ferro, se isso aqui estiver distante, a uma distância D, o campo magnético vai atuar aqui, fazendo com que haja uma atração do ímã atraindo o ferro. Agora, se eu colocar bem mais próximo, um objeto lá de ferro bem mais próximo, ou seja, numa distância D2 menor, D2 bem menor, a força aqui, a força de interação é bem maior, ou seja, a força 2 é maior do que a força 1. Certo? Concorda comigo? Então, a distância, se você pegar bem aqui, ó, a distânciazinha aqui, D, e essa outra distância aqui, que é bem maior, D2, certo? O vetor de indução magnética 1 é maior do que o 2, certo? Porque está bem mais próximo. Então, o campo magnético em 1, o vetor de indução magnética é maior do que no vetor de indução no ponto 2, certo? Então, você vai ter que analisar isso aí. Claro que com isso, a intensidade do campo magnético nas proximidades de um fio longo e retilíneo percorrido por uma corrente elétrica é dada pela expressão a seguir, conhecida como lei de Biot-Savart, certo? Então, a lei de Biot-Savart diz o seguinte, que o campo magnético, a intensidade do campo magnético, ela é μ, onde μ está aqui, é a permeabilidade magnética do meio, em que o fio está imerso, cujo valor para o vácuo é isso aqui, ó. Você tem que aprender isso aqui. Senão, algumas questões trazem. Mas ela é o quê? É 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, que é a unidade do campo, Tesla, metro por área. Por ampere, quer dizer, área. Por ampere, né? Então, é Tesla metro por ampere. Beleza? Então, esse Mi aqui, esse Mizinho aqui, você vai ter que substituir por 4π vezes 10 a menos 7. Certo? 4π vezes 10 a menos 7. O I é a intensidade de corrente, ampere, todo mundo sabe. E essa distânciazinha aqui, novamente, é aquela velha coisinha, distância em metros. Certo? Não pode esquecer disso aqui. Ah, professor, se tiver em centímetro. De centímetro, basta acrescentar 10 a menos 2 ao valor. Beleza? Se tiver em centímetro. E aqui, se você observar, então, aqui 2π. Por que 2π? Porque se trata de uma circunferência, né? Uma circunferência, e tem todo aquele negócio. Professor, você não vai demonstrar a fórmula, não? Olha, eu não vou demonstrar a fórmula, por quê? Porque é um cálculo muito avançado, certo? Você vai ter que considerar pedacinhos do fio, esse negócio todo, você vai ter que usar cálculos de limite de derivada, né? O comprimento do fio, esse blá 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 todo. E aí você tem que ver que o ponto lá, você tem a influência de vários pedacinhos, que naquele ponto, até mesmo, dada a extremidade do fio, até o ponto onde você está calculando, tem isso aí tudo. Então é um cálculo bem avançado. Então, para você só basta mesmo a fórmula. Então, a fórmula do campo magnético para um fio condutor, é μ vezes I dividido por 2π vezes D. Nunca se esqueçam disso aqui. Certo? Nunca se esqueçam disso aqui. Pelo amor de Deus. Então, vocês vão ver que a distância, o campo magnético do fio condutor,
ele precisa muito da intensidade de corrente. Que intensidade de corrente é essa, professor? Ah, claro, é evidente, aquela correntezinha que a gente calcula no fio. Ah, professor, então quer dizer que quanto maior a corrente elétrica, o que acontece com o campo magnético ao redor? Claro e evidente que quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Ah, professor, então que é por isso que tem aquela expressão de que quando a pessoa leva um choque, ela fica grudada. É por causa do campo magnético? Não, nada a ver. Nada a ver com isso. Quando a pessoa fica, entre aspas, pregada ou grudada ao fio condutor, ao fio com eletricidade, é porque a corrente enrijeceu os músculos daquela pessoa. Então, ele entrou em estado de cãibra, né? Uma cãibra bem forte e não conseguiu se soltar, não conseguiu se esqueci a palavra, desvencilhar do fio, né? Não conseguiu se separar do fio porque os seus músculos estavam contraídos. Ah, professor, então peraí. Então quer dizer que quando você tem um fio bem próximo um do outro, pode haver atração entre os fios? Pode. Pode. Pode muito. E como pode? Isso vai depender da intensidade do campo magnético. Então, se você observar bem aqui, se nessa segunda figura, vou fazer bem aqui com uma outra cor para a gente identificar melhor. Vou fazer aqui de verde. Pronto. De verde. Esse vetor bem aqui, indução magnética, que está aqui, ó, esse, opa, esse e esse, onde a intensidade é maior? Quando ele está bem mais próximo. Ah, professor, então se tem um campo magnético aqui, então vai aparecer uma força magnética. Vai aparecer uma força magnética. E essa força magnética pode causar atração ou repulsão dependendo das leis de Newton. Entendeu? Então, as leis de Newton vai depender do seguinte: qual vai ser o resultante dessas forças entre dois fios? Então, se você tiver um fio que ele está bem próximo do campo magnético produzido por um fio, do campo magnético mais intenso, então isso aqui pode ser atraído pelo fio, certo? Pode ser atraído. Ah, professor, então por isso que quando dá um curto-circuito, os fios se grudam, pode ser por causa da força magnética entre os fios, como também pode ser por uma solda chamada solda elétrica. Né? Eles se soldaram lá, se grudaram e soldaram. Pronto. Vai ser uma das duas hipóteses. Então, o campo magnético ele é mais intenso na circunferência de menor raio. Certo? Na circunferência de menor raio. Ele é mais intenso na circunferência de menor raio. E menos intenso na circunferência de maior raio. Ou seja, na linha de indução maior, nas linhas de indução aqui, ó, do vetor campo magnético. Quando estiver mais distante, menor a sua intensidade. Certo? Menor a intensidade aqui. Então, por isso que ele é inversamente proporcional à distância. Certo? Quanto maior a distância, menor o campo magnético. Certo? E quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Beleza? Então, isso aí seria a lei de Biot-Savart para o campo magnético. E lembrando, para você determinar o sentido do campo, você vai usar a regrinha da mão direita. Né? Aqui deu impossibilitado de se mostrar por causa da inversão da inversão da imagem aqui produzida pelo computador. Né? Mas você treina isso aí em casa. Passando adiante. Então, a representação tridimensional do vetor campo magnético e da corrente I. Então, o que você vai ter que observar? Você vai ter que observar aqui, mudar a cor novamente aqui da caneta. Né? Vamos fazer aqui de azulzinho, para a gente ver se a gente enxerga. Observa aqui que você tem um plano alfa, né? O plano alfa aqui demonstrando a visão tridimensional do campo magnético produzido por esse fio condutor. Aqui, nesse caso, qual o sentido da corrente aqui? Olha, veja só. Se o campo magnético está subindo, ou seja, quer dizer, a corrente está subindo, né, na minha mão aqui, então o campo magnético estaria o quê? No sentido anti-horário. Subindo anti-horário. Então aqui, ó, a corrente está subindo.
Vou botar aqui. A corrente I está subindo. Está representado aí, mas não dá para ver muito direitinho, não. Então, é o seguinte. Então, essas seriam circunferências concêntricas. Né? Circunferências concêntricas. Né? Acho que esse é o termo na matemática. Teria o mesmo centro, onde o centro seria o quê? Seria determinado pela passagem da corrente elétrica. Se você olhar e tiver uma visão de cima, né? Vamos pegar bem aqui. Você está tendo uma visão dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Vou pegar aqui uma folha. Você está tendo uma visão mais ou menos assim, né? Assim, pronto. Certo? Com o fio passando aqui. Com o fio passando. Então, se você olhar de cima, né, o plano aqui, e olhar de cima, você vai ver então a seguinte coisa. Você vai ver aqui a corrente no centro aqui, ó, uma corrente aqui no centro, e o campo magnético fazendo isso aqui, no sentido anti-horário, né? Isso aqui então numa vista superior, certo? Então, nessa vista superior, você vai ver então que o vetor de indução magnética é sempre perpendicular às linhas de campo, né? Onde a intensidade é maior aqui nas proximidades e menor quando distâncias forem maiores. Então é o seguinte, a corrente, você está vendo que ela está subindo, então ela estaria, deixa eu pegar aqui novamente o papel aqui, de acordo com o meu plano aqui, ó, meu plano, a corrente estaria então de baixo para cima. Então, quando você olha de cima para baixo, você vai ver a ponta da corrente, a ponta do vetor corrente elétrica. Então, é como se fosse acontecesse isso aqui, ó, certo? Se você imaginar aqui uma flecha, certo? Uma flecha aqui. E aqui o fundo da... Tá meio torta, mas não tem nada não. O fundo da flecha. Se você estiver olhando dessa forma aqui, certo? O que você vai ver? Você vai ver só a ponta da flecha. Agora, se você vier aqui para trás, né, e ver aqui a movimentação, o que você vai ver? Você vai ver o fundo da flecha. Então você vai ver as penas aqui, ó. Dessa forma aqui. Certo? Então, se a corrente está subindo e você está olhando de cima para baixo, de novo com o meu papel, de cima para baixo, você está vendo nada mais, nada menos do que a ponta da flecha. Certo? Aqui, ó. Você está vendo a ponta da flecha. Dessa forma aqui. Certo? Dessa forma aqui. Ela está penetrando o plano quando vem de cima para baixo. Agora, se você olhar aqui embaixo, você vai ver o quê? Você vai ver o X, que seriam as penas da flecha. Então, você veria isso aqui. Né? Você veria isso aqui. Olhando aqui de baixo. Certo? Olhando aqui de baixo. Então, por isso que está representado ali. Certo? Por isso que está representado ali. O vetor. Aqui, ó. Né? Para indicar o vetor ou a corrente saindo do plano, você vai usar esse símbolozinho aqui que está representado aqui. Né? Vem aqui. Esse símbolozinho aqui, que é a ponta. E para indicar o X, para indicar o vetor ou a corrente entrando no plano. Então tá aqui, ó, entrando no plano. Então, a corrente sai do plano ou a corrente entra no plano. Se aqui você vê numa visão lateral, certo? Isso aqui, ó, deixa eu passar bem aqui, ó. Isso aqui, uma visão lateral, uma visão frontal, como eles chamam aqui, ó. Frontal. Você vai ver, então, que desse lado, se você pegar a segunda figura da vista superior e fizer isso, você vai ver que para esse lado de cá, né? Esse lado de... Meu Deus do céu, essa câmera é invertida. Pronto, vem aqui, ó. Você vai ver que esse lado aí, esse lado da direita, esse lado aqui, ó, ele sai do plano do computador ou do celular, se você tiver.
Então, se ele sai, você está vendo a ponta. Você está vendo a ponta aqui, ó. Certo? Do outro lado aqui, quando ele dá um giro, ele sai do computador, aí dá um giro e entra no computador de novo. Então você vai ver o quê? Você vai ver o fundo da flecha. Então ele está entrando. Então nessa segunda figura, quando você gira a figura e coloca ela no plano da linha do computador ou do celular, você vai ver que de um lado sai e do outro entra, né? Assim, entra, assim, está invertido, entra. Então você vê o fundo e desse lado você vê o vetor entrando, certo? Entrando no plano da tela do computador ou do celular. Então isso aqui era bem bacana, né, se a gente visse isso aqui numa movimentação, certo? Uma movimentação correta, mas é muito complicado a gente ver essa movimentação. A não ser que mais tarde eu coloque um vídeo para vocês verem isso aí. Eu vou ver se eu procuro aqui e acho esse vídeo para vocês, certo? No final dessa aula. Então, aqui. Então, você vai representar um ponto quando ele entra no plano e um X quando ele sai do plano, certo? Quando ele sai do plano. Novamente, eu me erro de novo. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Pronto. Isso aí. Entra e sai. Beleza? Então, seria dessa forma a representação no plano tridimensional. Com base nisso, então, vamos praticar um pouquinho aquela formulazinha que a gente viu, né? Ele diz aqui que um fio longo e retilíneo, ele é percorrido por uma corrente constante de intensidade 10 amperes. Calcule a intensidade do vetor de indução magnética em um ponto localizado a 10 centímetros desse fio. Considere que o μ é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então aqui, deixa eu mudar bem aqui a cor do pincel, para a gente resolver isso aqui. Certo? Vamos fazer aqui um azulzinho mais claro. E vamos lá ver como é que funciona essa questão. Certo? Então, um fio longo e retilíneo. Bem, é percorrido por uma corrente constante de intensidade 10 amperes. Então, I é igual a 10 amperes. Desse fio, vamos imaginar aqui o fio, né? A corrente I, vamos imaginar ela subindo, ele não diz aqui para onde é que ela vai. Tá muito claro isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui, botar um azul mais escuro. Pronto. Esse I aí é 10 amperes, vamos imaginar que ela está subindo. Então, se eu olhar aqui no plano bidimensional, ou seja, no plano reto, se a corrente I está subindo, né? Dedão aqui pela regra da mão direita, subindo, então o sentido o quê? Sentido anti-horário, né? Então, anti-horário, esse lado aqui, né? Esse ladozinho aqui vai sair, o campo magnético sai, e desse lado aqui, ó, como vai dar uma volta, né? Entra. Do jeito que está representado lá. Então, ele quer saber a intensidade do campo a 10 centímetros. 10 centímetros, certo? Então, aqui, ó, 10 centímetros de distância. Então, a intensidade do campo magnético vai ser o mesmo aqui, ó, certo? Não tem valor positivo nem valor negativo. Então, é 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro. Em qualquer um dos dois. O campo magnético vai ser o mesmo. Não vai mudar. Então, o campo magnético vai ser μ vezes I dividido por 2π vezes D. Né? Substituindo, o módulo do campo magnético vai ser o μ, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente 10, dividido por 2π, vezes a distância. A distância é 10 centímetros, como eu já falei, 10 centímetros. Aí você pode fazer aqui direto, 10 vezes 10 a menos 2. Vou colocar aqui o x. Pronto. Já sei de uma coisa, que esses 10 amperes vão embora com esses 10 aqui. E que o π
vai embora com esse π aqui. Então, se eu dividir 4 por 2, B vai ser igual a 2, né? Vezes 10 elevado a menos 7, dividido por, aqui já foi dividido, né? Por 10 a menos 2. Então, o campo magnético vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Então, veja, a intensidade de um campo magnético de um fio condutor percorrido por uma corrente de 10 amperes, ele é um campo magnético de intensidade baixa. Por que intensidade baixa? Porque ele é na casa dos 10 elevado a menos 5. Então, isso aqui seria 0,00002, né? 0,00002. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai ser 0,00002 Tesla. Então, é um campo magnético bem pequeno. Então, nesse caso aqui, quando se aparecer uma força magnética aí, ele não vai ter uma intensidade tão forte, né? Não vai ter uma intensidade tão forte por causa do campo magnético, da intensidade do campo magnético. Então, a intensidade teria que aumentar, a intensidade do campo magnético aumentaria à medida que a distância vai diminuindo, que a fórmula diz isso, né? A fórmula diz isso aqui, ó, é inversamente proporcional à distância. Beleza? Então, isso aqui seria o nosso segundo exemplo. Vamos lá, então, para o nosso segundo exemplo. Para ver como é que vai ficar aqui. Bem, estamos aqui no exemplo 2. Né? No exemplo 2, nós temos agora aqui uma configuração onde mostra dois fios condutores. E esses dois fios condutores estão próximos um do outro. Nós não sabemos se eles vão se atrair ou não. Certo? Ele só quer, a questão, ele só quer que você calcule a intensidade e o sentido do vetor indução magnética no ponto A, P e C indicados. Então, ele diz que aqui as correntes que percorrem esse fio condutor são correntes de 10 amperes, certo? Então, as duas correntes são 10 amperes. Ele quer que você calcule a intensidade e o sentido do vetor indução magnética. Então, ele quer a intensidade e o sentido do vetor indução magnética. Então, preste atenção. Se são dois fios, então significa dizer que no ponto A, no ponto P e no ponto C, vão passar por eles dois campos magnéticos. E esses dois campos magnéticos, eles podem ter mesmo sentido, né? Mesmo sentido, ou sentido contrário. Isso vai depender da configuração da corrente elétrica. E claro, se os campos magnéticos eles têm mesmo sentido, então obedecem às mesmas resultantes de vetores. Por quê? Porque campos magnéticos são vetores. Então, se eles tiverem mesmo sentido, os campos magnéticos são somados. Se tiverem sentidos contrários, os campos magnéticos são subtraídos. Certo? Então, aqui não precisa reforçar nada sobre questão de vetores e resultante de vetores. Campo magnético é um vetor. Se o campo magnético é um vetor, então ele vai obedecer às regras de vetores. Só isso. Então, aqui no ponto A, vai sofrer campo magnético da primeira corrente e campo magnético da segunda corrente. Então, usando a regra da mão direita, vamos lá. A primeira corrente sobe, né? Sobe. E tentam observar. Isso aqui que vocês estão vendo, na verdade, é o que é a palma da minha mão. E a palma da minha mão seria as costas da minha mão. Pronto, podemos dizer assim. Porque essa câmera, como eu disse, ela inverte, ela está invertendo. Então, é o seguinte. Observa aí comigo. Se você usar a regra da mão direita para o A, para a corrente 1, a corrente sobe. Como eu já disse, se a corrente sobe, então a tendência é fazer o quê? É dar um giro por fora, saindo da tela do computador ou da tela do celular. Então, no ponto A, o campo magnético vai fazer o quê? Ele vai sair. Então, é um pontinho. Aqui, ó. É um ponto. E isso aqui é o campo magnético da primeira corrente. No ponto A também vai sofrer influência da corrente 2. Certo?
O campo magnético vai influenciar lá também. Então, o campo magnético da corrente 2 é para baixo. Para baixo. Se é para baixo, então vai fazer o quê? Ela vai aqui, ó. Como eu disse, olho invertido. Ela vai, então, entrar na tela do computador. Entrar na tela do celular. Dependendo de onde você está fazendo. Então, para baixo, entrando na tela do celular. Ou do computador. Então, aqui você vai ter aqui o xizinho. Certo? Então, aqui seria o campo magnético da corrente 2. Então, observa que aqui, então, eles têm sentidos contrários. Se tem sentidos contrários, então basta a gente calcular qual vai ser a distância desse ponto para o fio 1, para a corrente 1, e qual a distância desse ponto para a corrente 2, certo? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só pegar a borrachazinha aqui e apagar esse riscozinho aqui. Então, a gente vai ter que calcular o seguinte. Para o ponto A, colocar bem aqui, para o A. Então, a gente vai ter que usar o campo magnético, vai ser igual a μ sobre 2π vezes I sobre D. Certo? Então, no ponto A, para a corrente 1, então você vai ter B1 igual 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2π. Gosto de fazer isso aqui separado. A corrente 10 dividido pela distância. Distância, então, da corrente 1, que está aqui, essa distância daqui, o ponto A vai ser quanto? 20 centímetros. Então, 20 vezes 10 a menos 2. Então, o campo magnético 1 vai ser, corta o π, esse π aqui sempre vai embora, certo? Então, vai ficar 4 vezes 10, 40, 2 vezes 20, 40. Então, fica 1. 1 vezes 10 a menos 5 Tesla, certo? Isso é o campo magnético 1, naquele ponto A, certo? Agora, o campo magnético 2 vai ser o quê? Vai ser novamente, vou só substituir logo, 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2π vezes a corrente a mesma, 10, e a distância. Opa, agora, como é para a corrente 2, aqui, ó, para cá, para o ponto A. Então, é 20 mais 10 mais 10. 20 mais 10 mais 10 dá 40. Vezes 10 a menos 2. Né? Corto 0, corto 0. B2 vai ser igual, π vai embora com π, 4 sobre 8. 4 sobre 8 dá 0,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Está aqui, então, os dois campos. Como vai ser subtraído? Então, no ponto A, o campo magnético resultante vai ser a subtração desses campos. 1 vezes 10 a menos 5, menos 0,5 vezes 10 a menos 5. Então, o campo magnético resultante, para o ponto A, vai ser 0,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Certo? Então, isso aqui seria a resposta. A resposta dá para o ponto A. Beleza? Agora, vamos fazer agora aqui para o ponto B. Vou fazer aqui desse lado. P, né? O ponto P. O ponto P, novamente a fórmula. Aqui é só uma questão mesmo para fixação da fórmula. No ponto P, você vai ter B igual 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 2π, vezes I, que é 10, vezes a distância. A distância, então, do 1 até o ponto P. Porque eu estou calculando para o ponto P. Então, eu tenho que calcular para cada corrente. Né? Então, a corrente aqui no ponto P é 10 centímetros. Então, 10 vezes 10 a menos 2. Corta aqui, certo? Corta o π. Então, o campo magnético 1, né? No ponto P vai ser 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Pronto, tá aí, feito.
Certo? Agora, o campo magnético 2 vai ser, novamente, como o π vai embora com π, 4 vai por 2, fica 2, né? Fica 2 vezes 10 a menos 7. Só para facilitar a nossa vida. Vezes a corrente, que é 10, sobre 2 e 2. E 2 para cá, ó. É quanto? 10 centímetros também. Então, 10 vezes 10 a menos 2. Corta aqui, corta aqui. B2 vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Certo? Também o mesmo valor. Ah, professor, por que deu o mesmo valor? Mesma intensidade de corrente, mesma distância. Então, qual vai ser o campo magnético resultante aqui? O campo magnético resultante no ponto P vai ser igual a quanto? Como é subtraído, ó. Ah, professor, é subtraído? Tem certeza? Bora ver. Nós não vimos. Corrente I para cima. No ponto A, tá bem aqui, ó. No ponto A, ela sai. Quando ela vier para cá, vai entrar. Então, X, né? Aqui é o B1. E o I2 que lá sai, entra, quer dizer, aqui também vai entrar. Ah, professor, então não é zero, não. É não. A gente jura que vai dar zero, mas não é zero. Por quê? Porque o 2 aqui, ó, o 2 está aqui desse lado, o ponto P continua do mesmo lado do ponto A. Então tem o mesmo sentido, certo? O mesmo sentido. Já o 1 não. O 1 ele já deu uma volta ao redor. Então o ponto P está do outro lado. Então você tem que observar muito bem isso aí. O ponto P está de um lado oposto ao do lado A. Oposto assim, porque são lados invertidos. E 2, o ponto A e o ponto P continuam do mesmo lado. Então tem o mesmo sentido de campo. Certo? Então aqui, B1 e B2, no ponto P, vai ser somado, porque eles têm o mesmo sentido. Então o campo resultante vai ser 2 mais 2, 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Né? Isso aqui no campo resultante no ponto P. Agora vamos aqui para o ponto C. No ponto C, o que vai acontecer? Para a corrente 1, o ponto C está do outro lado. Do outro lado, então, tem um sentido contrário ao do ponto A. Então, vai ser aqui um X. Né? Vai ser um X aqui. É o campo magnético 1. Certo? E aqui, para esse lado, é o lado oposto do ponto P para a corrente 2. Tá entendendo? E 2 está aqui, nessa linha. B está de um lado e o C está do outro lado. Então, I2, bem aqui desse lado, entra, né, na tela. Aqui, então, vai fazer o quê? Sair. Vai sair, que é o campo magnético 2. Certo? Então, por ponto C, vou fazer bem aqui embaixo, C, você vai ter o quê? Substituindo logo que o campo magnético 1 vai ser 4π com 2π, eu sei quanto é que vai dar. Vai dar 2 vezes 10 a 7, menos 7. Vezes o I, que é 10 para qualquer um, dividido no ponto C. Como eu estou calculando para o I1, então vai ser quanto? A distância? 10, 10, 20. Então vai ser 40 vezes 10 a menos 2. Então, corta o 0. 2 dividido por 4 dá 0,5. Vezes 10 a menos 5. Certo? Tesla. E para o B2, novamente vai dar 2 vezes 10 a menos 7, vezes 10, dividido pela distância, do I2 até o ponto C, que é quanto? 20 centímetros. 20 vezes 10 a menos 2. Corta o 0. Vai ficar o quê? B2 sendo igual a 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Certo? 10 a menos 5 Tesla. Então, vai dar quanto aqui a resultante? Lá tem sentidos contrários. Então, o campo magnético resultante vai ser a subtração disso aqui. Ah, professor, pode ser o menor menos o maior ou o maior menos o menor. Tanto faz. Tanto faz, não tem problema nenhum.
não existe campo magnético negativo. Então vai dar 0,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Pronto, está aí feito então o exemplo 2 e as suas respectivas respostas. Certo? Galera, ó, enxergar essas linhas aqui, que esses sentidos de campo aqui é um pouquinho complicado. Mas se você pode voltar, né, o vídeo e ver como é que vai funcionar isso aí para calcular. Mas você tem que ver a visão tridimensional da coisa, né? É quando entra, quando sai. Como repetindo, reforçando. Não dá para me fazer aqui porque a câmera inverte tudo que eu estiver fazendo, certo? Então, é como eu estou dizendo, na corrente 1 e 1, corrente para cima, então você tem que lembrar que de um lado, que ela faz o sentido anti-horário. Então, do lado da esquerda, sai, do lado da direita, entra. Na corrente, quando é para baixo, certo? Ela vai fazer o quê? Vai fazer o sentido horário. Então, do lado da esquerda, entra, do lado da direita, sai, certo? Então, por isso que ficou com essa configuraçãozinha aqui. Então, aqui para cada um, você tem os valores de campo magnético resultante, certo? Vetor campo magnético resultante. Opa, não tem isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Não tem essa seta porque é módulo, certo? Então, se é módulo, não tem esse valor de vetor. Beleza? Então, aí está feita a nossa questão. Então, por hoje, né, fica a nossa aulinha aqui sobre vetores, sobre corrente elétrica e campo magnético. Lembrando que agora sim, nós estamos fazendo a conexão entre a eletricidade e o magnetismo, dando origem então ao eletromagnetismo. Então a gente já está vendo aqui o eletromagnetismo, os efeitos da corrente elétrica sobre o magnetismo. E lembrando, reforçando, aqui a corrente elétrica cria campo magnético, mas na frente nós vamos ver a consequência desse campo magnético, quando aparece a força magnética. Beleza? Então, um abraço e até lá. Certo.